bem. Oferecimento Biofórmula. Manipulação a favor da vida. Nosso corpo tem glândulas que secretam substâncias no sangue, que são os hormônios e que podem causar distúrbios relacionados ao excesso ou à falta de sua atividade nos demais órgãos do corpo. Na infância, essa regulação deve receber atenção especial, pois disfunções hormonais que se instalam durante o desenvolvimento podem repercutir no crescimento, metabolismo e na maturação de alguns órgãos. Por isso, o nosso programa de hoje fala justamente sobre este tema, distúrbios hormonais na infância. E para nos ajudar a entender um pouco mais deste tema, recebemos novamente a doutora Liliane Benites, endocrinologista infantil. Satisfação mais uma vez tê-la aqui conosco, doutora. Bom dia. Obrigada, bom dia. Doutora, então é um tema que precisa de uma atenção especial, cuidar das nossas crianças agora para que no futuro sejam adultos saudáveis? Sim, claro. E o que seriam os distúrbios hormonais? Quais seriam os principais distúrbios que levam as crianças ao consultório? É comum hoje esse tipo de atendimento? Com certeza, é muito comum. Os principais distúrbios hormonais na infância hoje são o diabetes mellitus tipo 1, a obesidade, a puberdade precoce e a puberdade atrasada. Esses são os principais. E é difícil para o pai ele perceber que a criança está passando por algum distúrbio, identificar que existe a necessidade de procurar um especialista? A criança que tem o acompanhamento do pediatra geral é mais fácil, né? Porque o pediatra ele percebe e já encaminha. Mas a própria família costuma também perceber que a criança está muito pequena, né? Ou que a criança está acima do peso, ou que a menina, por exemplo, está apresentando mama, pelos, numa idade muito precoce. E aí eles já se preocupam e vão procurar a gente. Então, cada distúrbio normalmente já apresenta uma característica como sintoma que faz com que o pai leve ao médico. Com certeza. E existem exames que ajudam a diagnosticar isso de forma precoce? Exames de rotina, por exemplo, na vida da criança, na sua rotina pediátrica, que vai acabar indicando e levando ela ao endocrinologista? Via de regra, você não precisa fazer exames para fazer esse diagnóstico. Você vai ter clínica que vai mostrar para a família ou para o pediatra para poder encaminhar para a gente. Como, por exemplo, a obesidade é uma coisa nítida, você olha, você está vendo, né? Ou a puberdade, por exemplo, a menina vai ter mama, vai ter pelo antes da hora, ou uma criança pequena, você vai comparar com outros amiguinhos da escola, você vai ver que ela está pequena. O diabetes tipo 1, os sintomas, a mãe percebe, a criança está com muita sede, volta a fazer xixi na cama, está perdendo peso. Aí que a gente vai fazer exames para confirmar um diagnóstico, mas de rotina a gente não faz exame para isso, sem ter uma clínica, você entendeu? Certo, doutora. A gente listou então alguns dos distúrbios principais. Gostaria de convidar a senhora aqui conosco até o plasma, para a gente mostrar então quais são os principais distúrbios. A senhora pode ficar aqui conosco para a gente apontar então as características de cada um deles. A baixa estatura, por exemplo, é comum no seu consultório? Muito comum a baixa estatura. E a baixa estatura a gente vai depender da altura dos pais, né? A altura do pai e da mãe e principalmente a velocidade de crescimento da criança. Se ela está crescendo muito pouco por ano, é o principal sinal para a gente investigar a baixa estatura. Qual é a causa dessa baixa estatura? Porque a gente tem várias causas, né? O hipotireoidismo, por exemplo, pode fazer baixa estatura. O déficit de hormônio de crescimento pode fazer baixa estatura. Enfim, a gente teria que investigar com exames laboratoriais. E qual seria o padrão? A criança, ela cresce até que idade? Qual seria o momento que ela está ali em desenvolvimento, por exemplo? A criança vai crescer até... a idade não é uma idade fixa, 18 a 20 anos, né, que ela cresce. Então, o fato é pegar os pais como uma referência. Os pais são a referência, mas o básico é a gente saber quanto ela está crescendo por ano, tá? Cada faixa etária você tem uma velocidade de crescimento por ano, né? E se estiver crescendo menos do que aquele mínimo, a gente vai ter que investigar por quê. Tem uma curva de crescimento que a gente coloca essa criança para ver se ela está abaixo ou acima. Estando abaixo, a gente tem que investigar a causa da baixa estatura, que são várias causas. É possível interromper esse processo que está ali atrapalhando o crescimento da criança ou o desenvolvimento acelerado para que ela tenha uma estatura normal? Com certeza. Certo. O próximo plasma sobre a obesidade. Obesidade realmente é um tema que preocupa a todos nós, não só nas crianças, mas cuidando disso um pouquinho menor já vai fazer uma diferença, doutora? Com certeza. Então, a obesidade hoje é um
é um problema de saúde pública mundial, né? E se a gente não cuidar na infância, na vida adulta você vai ter diabetes, hipertensão, dislipidemia, infarto agudo do miocárdio. Então, a obesidade, ela precisa ser tratada na infância. Com certeza. E a gente faz a reeducação alimentar, estimula a prática de atividade física. E é incrível que as crianças que conseguem perder peso e já estão com os exames alterados, por exemplo, pressão alterada, colesterol alterado, glicemia alterada, com a perda de peso, esses exames normalizam. É uma coisa incrível, sem usar medicamento. Porque a gente não usa medicamento para criança obesa, especialmente abaixo de 10 anos. A criança normalmente vai ser com a reeducação alimentar. Com certeza. A educação alimentar, a prática de atividade física, psicólogo, e existe uma melhora desses exames laboratoriais assustadora. A criança tem uma capacidade de melhorar os exames só com a perda de peso incrível. O metabolismo dela é mais acelerado? É mais acelerado, eles são muito mais fáceis de melhorar. Eu gosto muito de trabalhar com obesidade e o resultado só com a perda de peso é muito bom. E a gente costuma não proibir nada, a gente não faz dieta em criança. Criança não pode fazer dieta porque eles estão em crescimento, desenvolvimento neurológico, intelectual. Eles precisam de reeducação alimentar para seguir para o resto da vida. Então, nada é proibido. A gente quantifica as porcarias. Eu brinco, falo para eles, a gente vai poder comer porcaria, mas é no fim de semana. A criança vai aprender a comer. A se controlar, de certa forma. Isso é muito legal. Eu gosto muito de trabalhar com obesidade. Imagino que seja um pouco difícil, né, doutora? Porque normalmente a gente associa a criança gordinha a comer um pouquinho demais e não sabe que por trás disso tem todo um distúrbio, um problema hormonal que deve sim receber uma atenção especial e deve ser tratado. E geralmente eles têm muita ansiedade, acabam descontando na comida, né? Mas eu te falo que não é difícil, porque a criança come a criança obesa, ela come tanta porcaria que você tirando um pouco, ela perde peso muito mais fácil do que a gente que é adulto, que não come tanta porcaria, você entendeu? Então eu acho mais fácil emagrecer uma criança que um adulto. Exige o envolvimento de toda a família. Com certeza. Tá certo, olha só, a gente está listando aqui alguns dos problemas hormonais, dos distúrbios hormonais na infância. O nosso tema de hoje, recebendo a doutora Liliane Benites, que é endocrinologista infantil. Iremos para uma pausa bem rapidinho, então você de casa, não saia daí, que nós voltamos em instantes. Viver bem. Oferecimento Biofórmula. Manipulação a favor da vida. De volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre as crianças, falando sobre os distúrbios hormonais na infância, aqui com a doutora Liliane Benites, endocrinologista infantil. Estamos falando sobre alguns dos distúrbios, os principais distúrbios que chegam hoje no consultório, e entre eles está o diabetes mellitus tipos 1 e 2, doutora? Sim. O diabetes mellitus tipo 1, ele é bem mais comum na infância do que o tipo 2. O próprio mecanismo para você formar o diabetes mellitus tipo 2, ele demora mais para se manifestar. Ele tem a ver com a obesidade, com a má alimentação, então demora um tempo para você ter o diabetes mellitus tipo 2, né? Então a gente não vê muito em crianças pequenas, né? É mais depois dos 15, 20 anos. Então o meu dia a dia é mais o diabetes mellitus tipo 1, que não depende de alimentação, não depende de obesidade. Ele é uma doença, via de regra, autoimune, pode surgir em qualquer idade. Eu tenho bebês de 1 mês com diabetes mellitus tipo 1, 6 meses, 1 ano. Ele ocorre com uma destruição do pâncreas, em torno de 1 ano o pâncreas já é destruído e aquela criança de imediato já vai precisar de insulina para o resto da vida. Então ele não tem a ver com a alimentação, tanto que é um mito. A criança nasce com ela? Não é que nasce, você já vem programado para ter o diabetes mellitus tipo 1. Em algum momento da sua vida você vai abrir esse quadro, tá? Em qualquer idade. Mas vai levá-lo para o resto da vida? Para o resto da vida. O seu pâncreas vai ser destruído, você vai ter que usar insulina. Começou o quadro, você já vai usar insulina. E aí, como é que é essa clínica? A criança começa a fazer xixi, criança que não fazia, vai fazer. Na cama, por exemplo. Se é um bebê, a mãe não vai perceber. Ela perde açúcar na urina, bebe muita água, perde peso, né? E a gente já vai insulinizar essa criança. Tem alguma consequência mais grave, doutora Liliana, caso não haja um tratamento adequado na infância? O óbito. Né? A criança não vive sem insulina, nós não vivemos sem insulina, nós temos insulina. Quem tem diabetes mellitus tipo 1 e não insuliniza vai a óbito, não tem jeito. Porque a glicemia, o açúcar, ele precisa sair da corrente sanguínea e ir para os órgãos como forma de energia. E para isso precisa da insulina, tá? E é um mito achar que a criança diabética tipo 1 não pode comer.
Ela tem que comer. E a criança, ela precisa de energia para crescer, para desenvolver o sistema neurológico. Então, sem insulina não tem jeito. E sem comida também não tem jeito. Então, a alimentação da criança diabética tipo 1, ela é normal. É uma alimentação como a nossa, baseada na pirâmide alimentar. Com pouca porcaria, lógico, com mais coisas saudáveis, mas não tem restrição alimentar. Ela precisa comer e insulinizar. Inclusive, convidamos, na verdade, né, um paciente da doutora Liliana, é o Luiz Arthur. Ele tem a diabetes tipo 1, faz o acompanhamento necessário e a mãe e o Luiz contam pra gente, então, um pouquinho sobre essa história. Eu sou Elisângela Moura do Nascimento, tenho 30 anos, sou mãe do Luiz Arthur, ele tem 7 anos. A gente descobriu que ele tem diabetes tipo 1, vai fazer 3 meses, foi no final de abril. No início foi um susto, apesar de eu entender um pouco da área da saúde, a gente nunca espera que aconteça em casa isso. Ele teve um quadro de citoacidose e ficou de 4 a 5 dias na emergência. Ele não precisou ir para UTI, mas quase que ele foi para UTI, que ele teve alterações metabólicas. Mas a gente conseguiu reverter o quadro dele sem precisar ir para UTI. No início ele começou com os sintomas, né? Ele começou a fazer xixi na cama, ele começou a ir muito ao banheiro, beber muita água. Ele bebia água assim que eu assustava o tanto de água que ele bebia. Daí eu levei ele na emergência, eu levei ele no Cosme Damião, porque ele estava com muita dor no peito. A médica disse que não era nada, mandou embora para casa. Com 2 dias depois, ele começou a vomitar, e eu retornei de novo na emergência. Daí fizeram um teste capilar na hora, né? E ele já estava 2 dias sem comer e só vomitando. A glicose dele deu 266. Normal é de 70 a 90. Isso em jejum. Ele estava em jejum de 2 dias e ela estava dessa altura. Daí ele ficou 4 dias na emergência. 4 dias e quase 5 dias na emergência. Ele emagreceu mais de 8 quilos. Até descobrir o que era. A gente vê tudo, mas a gente nunca acredita que vai acontecer em casa, né? Eu não imaginava que ele tinha diabetes, nunca. Mesmo com todos os sintomas que ele estava tendo, eu achava que era só o caso da Páscoa, ele tinha comido muito chocolate, e imaginei que a glicose dele tinha aumentado. A família toda, né, tem que mudar os hábitos alimentares. É mais rica em fibras, integral, tudo integral, leite desnatado, evitar gordura, muda tudo. Porque a gente ainda está em processo ainda de adaptação e ver a quantidade de insulina, ela ainda está adaptando ainda, né, insulina. Ele já trocou de insulina 2 vezes. Das agulhinhas não, só que é daquelas desse tamanho, é do vidro. Já tem 2 maquininhas, 2 caixas de fita e 2 agulhinhas, 3 quer dizer, uma rosinha e 2 daquelas de canetinha. No início, assim, como ele estava com medo, porque tomou muita agulhada esse primeiro dia, ele tinha medo de comer qualquer coisa, as pessoas ofereciam doce, ele não comia. Ficou com mais medo no início, né? De tudo ele tinha medo, isso eu não posso comer, isso eu não posso comer. Depois foi ficando mais desleixado, já foi se adaptando e viu que pode ter uma vida normal, ele ficou mais desleixado e querer comer qualquer coisa, mas ele sabe que não pode. Tudo ele sabe que não pode comer, o que ele pode e o que ele não pode. Eu espero que ele fique curado, né? A medicina vai evoluindo e que ele não fique o resto da vida na agulha. Que aos poucos as crianças elas também vão passando por esse processo de aprendizado. A gente percebe ali que o Luiz Arthur já conta um pouquinho da sua história, mostrando que já aprendeu, né, doutora? Ele tem pouco tempo de diabetes ainda, né? Então eles ainda estão em fase de adaptação, ainda tem esse medo do alimento, porque tudo que a gente come vai virar açúcar, né? Então não dá para restringir muita coisa. É claro que existem alimentos que têm o índice glicêmico mais alto e você vai precisar usar mais insulina. Então a gente tem que evitar esses alimentos com índice glicêmico mais alto. Uma dieta saudável vai melhorar o diabetes tipo 1 também, mas não existe proibido. Se ele vai num aniversário, não é adequado proibir ele de comer nesse aniversário, senão essa criança vai se tornar diferente de outra, né? Mas eles estão ainda em fase de adaptação, isso é normal agora no começo. O caso dele, na verdade, a gente percebeu que ali a mãe percebeu um pouco mais uma crise. Seria considerado uma crise, o momento que ela conta? O começo da doença, você fala? Sim. Quando o diabetes tipo 1, o quadro abre, ele é desse jeito mesmo, porque o açúcar fica parado no sangue, você não tem insulina para que ele vá para os órgãos. Então a criança começa a perder peso por falta de energia, esse açúcar vai sair na urina, né? Aí ele urina mais, porque aumenta a densidade, vai urinar mais, tem muita sede. É clássico, esse quadro dele é assim que todo diabetes tipo 1 começa. E a mãe percebeu e é típico mesmo.
Muito bem, estamos conversando com a doutora Liliana Benites. Pausa rápida no nosso programa, falando hoje sobre distúrbios hormonais na infância. Você de casa, não saia daí. Viver bem. Oferecimento Biofórmula. Manipulação a favor da vida. De volta com o nosso programa falando sobre distúrbios hormonais na infância. Entre eles está o hipo e hipertireoidismo. Para as crianças deve ser difícil, né, doutora? É. Então, explica pra gente, doutora. O hipotireoidismo ele é bem mais comum na infância do que o hipertireoidismo. Basicamente, o hipotireoidismo seria a glândula tireoide preguiçosa, vamos dizer assim. E o hipertireoidismo seria a glândula tireoide trabalhando muito. O hipertireoidismo é pouco comum na infância. O hipo é muito mais comum. O hipotireoidismo é uma doença grave. Ele já é diagnosticado no teste do pezinho. Porém, não é 100%, tá? O teste do pezinho deixa escapar em torno de 10% dos casos de hipotireoidismo. O hipotireoidismo é uma doença grave porque, quando não tratado, ele vai fazer um retardo mental grave. A criança vai ter baixa estatura, ela vai ter um déficit cognitivo importante. Então, detectou no teste do pezinho, quando ele é congênito, né? Já nasce com aquela doença, você já tem que entrar com o tratamento, que é a levotiroxina. Nós temos várias marcas, mais conhecido por AN, né, Eutirox. E quando não é o congênito, quando a criança vai adquirir 5, 6, 7 anos, a gente vai perceber um atraso no crescimento, por exemplo, ou aumento da região cervical, pode ter nódulos, você também vai entrar com o tratamento. O tratamento é muito fácil, né, é só tomar o remédio uma vez por dia para o resto da vida. Mas é uma doença que, se não for tratada, ela vai deixar sequelas graves. Mas é algo que cura-se ou vai ser tratado, como a senhora disse, cura. ao longo da vida? O tratamento é medicamentoso para o resto da vida. Certo. É um distúrbio hormonal que não tem cura. E que pode trazer sérias consequências se não for tratado adequadamente. Inclusive consequências intelectuais importantes. Certo. Próximo assunto, então, puberdade precoce e atraso puberal. Algo que eu estava até questionando a doutora aqui alguns pontos sobre o desenvolvimento, principalmente das meninas. Como é que seria esse distúrbio, doutora? Explica pra gente. Então, a puberdade precoce, ela é bem mais comum na menina do que no menino. Teoricamente, a menina pode começar a puberdade aos 8 anos e o menino aos 9. Como assim começar a puberdade? Vai surgir mama, pelos, é o início da puberdade. Teoricamente, 2 anos depois, 2 anos e meio, ela menstruaria. E o menino vai começar aos 9. Porém, nós estamos percebendo que as meninas estão começando antes, sem que isso seja patológico. Existe um trabalho feito nos Estados Unidos com 17 mil crianças, esse é o trabalho mais recente, que mostrou que as meninas estão começando, 50% das meninas estão começando aos 6 anos, sem que isso esteja causando qualquer prejuízo. Porém, na literatura, nós continuamos com o marco de 8 anos. Ou seja, qualquer menina que chegue para mim começando a puberdade antes dos 8, ela vai ser investigada. Por quê? Uma das causas de puberdade precoce é um tumor na glândula hipófise. Então, a gente não pode deixar passar. A gente vai investigar, ver se aquele processo é fisiológico, se a gente vai só acompanhar ou se a gente vai entrar com medicação para bloquear a evolução. Menstruou antes dos 8, leve ao médico. Não, menstruou não. Começou a puberdade. Mama, pelo. Os sinais. Menstruar antes dos 10 já é considerado patológico, tá? Então é diferente começar a puberdade e menstruar, tá? Certo. E o atraso da puberdade já é diferente. Ele é mais comum no menino. O que é o atraso puberal? É o menino que não começou nenhuma característica sexual aos 14 anos. Então, você examina aquela criança, o testículo dele é pequenininho, o pênis é pequenininho, ele não tem nenhum pelo,
na região genital, nem axilar. A gente chama de atraso puberal. A gente vai ter que investigar se ele não tem nenhum processo patológico e se realmente não começou e não tem nada patológico, a gente vai ter que estimular com testosterona o início dessa puberdade. Os dois casos do desenvolvimento precoce ou atrasado da puberdade, eles influenciam no crescimento, por exemplo, da criança? Influencia. A puberdade precoce na menina, se não tratada, vai causar baixa estatura. Ela pode perder até 8 centímetros de altura, né? E o menino com a puberdade atrasada também vai comprometer a altura. E o atraso na menina, por exemplo, isso vai influenciar na altura, na estatura? Vai. O atraso na menina ele é menos comum, mas ela pode aumentar um pouco a altura. Agora a gente traz uma dica para você de casa sobre onde manipular os seus medicamentos com qualidade e segurança. Biofórmula. E atenção, porque tem recado importante para você que acompanha a nossa programação. Quando você pensa em manipulação de fórmulas, já vem logo à cabeça Biofórmula, a sua farmácia de manipulação. Preste atenção, aqui, por exemplo, eles são uma farmácia referência em atendimento ao cliente. Eles têm um rigoroso controle de qualidade em suas fórmulas. E detalhe importante, estão sempre trazendo as melhores inovações para você, caro amigo cliente. Precisando, vem até a Biofórmula. E detalhe importante também, eles estão sempre com promoção especial na sua receita, 15% de desconto, somente a Biofórmula faz isso para você. Eles estão aqui na Pinheiro Machado, também na José Amador dos Reis e ainda na Jatuarana. Precisando, é só procurar a Biofórmula. Sabe por quê? A Biofórmula está sempre manipulando a favor da vida. Venha para cá. Dica então do nosso Viver Bem para você viver com mais qualidade. Olha só, o próximo tá ficando cada vez mais difícil para esta apresentadora, viu, doutora? Hipercolesterolemia. Do que se trata? Então, seria o colesterol alto no sangue, né? De uma maneira geral. Na verdade, nós temos vários tipos de colesterol. Temos o colesterol bom, como as pessoas sabem, que é o HDL, o colesterol ruim, que é o LDL, o triglicérides também, que não pode ser alto, enfim. A criança pode ter o colesterol alterado tanto por alimentação não saudável, vamos dizer assim, ou também como um distúrbio familiar. Se você tem uma carga genética muito ruim para o colesterol, você pode ter uma criança magrinha que se alimenta bem com colesterol ruim. E a gente não tem muito o que fazer com essas dislipidemias familiares, que é o nome, tá? Essa criança vai acabar tendo que usar medicação, porém, antes dos 10 anos não está recomendado. O protocolo proíbe que você use antes dos 10 anos. Você tem valores, limites, que a gente vai fazer através do exame de sangue. Mesmo sabendo que está alterado, você não vai poder tratar. É diferente de uma criança obesa, que se alimenta mal e tem colesterol elevado. Essas crianças, você emagrece, passa a ter uma alimentação saudável, ela vai melhorar o perfil lipídico. Agora, a dislipidemia familiar, infelizmente, você não tem o que fazer até os 10 anos. Se a criança, como eu já disse, é magra, se alimenta bem, faz atividade física e mesmo assim tem o perfil lipídico ruim, com uma família com histórico ruim, de infarto precoce, não dá, você vai só acompanhar. Muito bem, agradeço a doutora Liliana Benites, endocrinologista infantil, que esteve aqui conosco mais uma vez, colaborando com o nosso programa. Alguma recomendação final, doutora? Recomendação é se alimentar bem, praticar atividade física, não deixar de comer coisas gostosas, mas numa quantidade pequena, comer com inteligência. E sábado que vem nós estamos de volta, anote a dica da doutora. Sábado que vem nós estamos de volta, 13h aqui na tela da SIC TV. Tchau!